Amém, amados irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo, para o canal da Microrregião. Esse canal tem sido bênção para nós, graças ao Senhor, que nós possamos perseverar. Nós estamos vivendo em tempos de densas trevas, mas nós também estamos vendo o tempo em que o Espírito Santo de Deus, ele foi intensificado 7 vezes mais. Então, o poder de Deus tem operado intensamente no nosso meio, graças ao Senhor. Por isso nós não podemos abrir mão das ferramentas que o Senhor nos deu. Primeiramente, o invocado nome do Senhor, que nos faz voltar ao Espírito. O invocado nome do Senhor, que nos leva ao encargo da oração. Esse invocar o nome do Senhor traz as profundezas das revelações de Deus até nós, nos leva a compreender plenamente o falar profético. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, é a parábola dos lavradores maus. E nós queremos com isso, irmãos, mostrar aqui a comissão de Deus dada aos judeus e essa mesma comissão transferida a nós, os gentios. Amém? Então, que o Senhor possa nos dar graça nesse vídeo, nessa gravação, que o Senhor nos supra com a sua vida e que possamos aqui transmitir o sentimento da palavra para os irmãos. Amém? Eu vou começar aqui lendo os versículos aqui de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Então, aqui mostra, irmãos, essa parábola mostra que Deus, ele veio para os judeus, não é isso? E comissionou os judeus a então levar a cabo o seu plano, a sua obra nesta terra, que é de resgatar o homem para si, levar o homem ao princípio original, que é a expressão de Deus, que é amor. Então, a partir do Antigo Testamento, iniciando pelo Antigo Testamento, melhor dizendo, Deus de várias maneiras usou ali o sumo sacerdote, usou ali também os profetas, Então Deus apresentou essa vinha para os judeus, que são esses lavradores, são os primeiros lavradores. E o Senhor começou então, por meio do Evangelho, a surgir pessoas que estavam crendo na palavra de Deus, que estavam então se rendendo ao Evangelho dentro de uma visão veterotestamentária, dentro de uma economia do Antigo Testamento, a partir ali de Moisés, a partir ali de Abraão, ou seja, todos esses homens de Deus foram grandemente usados por Deus, como Josué, como Davi, não é isso? Mas os judeus, eles rejeitaram quando o Senhor enviava os profetas. Aqui fala que Deus tinha uma vinha. Qual é a vinha do Senhor? A vinha do Senhor, os frutos dessa vinha é pessoas conquistadas pelo amor de Deus. E quando essas pessoas eram conquistadas, Deus então ia requerer os frutos. E como que Deus requeria os frutos? Por meio da sua autoridade delegada na terra por homens, ele então enviava os profetas a direcionar os judeus como que eles iam fazer a transição para esses frutos chegarem até Deus. Só que o versículo 34, ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores. Que servos são esses? Os profetas, que falavam da parte de Deus, dando a direção para os judeus, para receber os frutos que lhe tocavam, certo? E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Então, nós temos vários históricos de apedrejamento, profetas que foram mortos
Por quê? Porque estavam professando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, e foram rejeitados por esses lavradores, que aqui é representado pelos judeus. É tanto que Mateus 23, nós temos ali uma passagem que diz que Deus fala com os seus discípulos, né? O Senhor Jesus falando com os seus discípulos: fazei e guardai tudo que eles falam, os judeus, mas não os imiteis nas suas obras, porque eles falam e não fazem. Então, eles estavam na vinha, foram comissionados, mas não praticavam as orientações que o dono da vinha enviou os seus profetas para anunciar. Certo? Dado isso, irmãos, eu quero aqui dar continuidade na leitura. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por que está falando que enviou outros servos em maior número? Porque lá no início, Deus falava por meio de poucas pessoas, a saber, o sacerdote, sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava na arca, não é isso? Entrava no Santo dos Santos e ali fazia expiação pelos seus pecados e os do povo. Então eram poucos, mas agora veio a era dos profetas. Então Deus enviou muitos profetas a dar a sua direção. E mais uma vez os judeus o rejeitaram. E por fim Deus então envia o seu próprio filho, aqui o contexto vai dizer, e ele crendo que agora o filho eles iriam respeitar, mas também mataram o seu filho, que aqui é o Senhor Jesus. Então Deus tentou de várias maneiras, né, por meio dos judeus, trazer o seu reino para a terra. Mas ele não conseguiu porque foi rejeitado. Então, até o próprio filho, eles o mataram. E aqui o versículo 37 afirma isso, e por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Ou seja, aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então eles mataram o Filho, que agora foi o último que Deus enviou, falando a sua mensagem, falando o seu encargo, que é trazer o reino de Deus para a terra, implantar esse Deus maravilhoso que é amor e que é luz dentro do coração do homem. Os judeus também o rejeitaram. E por que rejeitaram? Porque sabia que esse é o herdeiro da sua vinha. E eles queriam tomar posse das pessoas. Continuando aqui, irmãos, eu quero agora aplicar um pouco essa palavra, porque no versículo 39 diz assim: e agarrando lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Ou seja, quem são esses outros lavradores? São nós que o Senhor comissionou, gentios, porque os judeus rejeitaram o falar de Deus, por meio até mesmo do seu Filho. Não é isso? Deus falou de várias maneiras, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. E nos últimos tempos até falou pelo Filho, e eles também rejeitaram. Então Deus comissionou agora os gentios, que somos nós. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam
que era a respeito deles que Jesus falava. Então, essas parábolas, que é um conjunto de parábolas aqui, eu quero me ater apenas a desses lavradores maus, porque o nosso encargo aqui é mostrar que agora foi transferido o reino de Deus que foi entregue aos judeus que o rejeitaram, foi transferido então a nós. Esse reino agora foi transferido a cada um de nós. E com a rejeição e consequentemente, a falha dos judeus, Deus então fez com que esse evangelho chegasse até mim, até você. Hoje, irmãos, nós temos a comissão de dar os respectivos frutos para Deus. E que fruto é esse? É o amor de Deus brotando no nosso coração, fazendo com que eu e você tenhamos um único sentimento: formar então uma rede de cuidado na igreja, uma rede de cuidado na sua área de trabalho, uma rede de cuidado na sua escola, uma rede de cuidado no seu convívio familiar, para que todos aqueles que estão à nossa volta possam ser encharcados do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus possa ser derramado sobre os irmãos e possamos cuidar uns dos outros, para que quando o Senhor vier buscar os seus frutos, nós o preparamos para o Senhor. Nós não preparamos pessoas para nós não fazemos discípulos para si, nós fazemos discípulos para o Senhor. Nós sabemos que em dado momento João Batista, ele fez discípulo, mas fez discípulo para quem? Para si. E o discípulo é para o Senhor. Então, irmãos, eu termino aqui essa aplicação mostrando que nós precisamos hoje dar cabo na obra do Senhor e dar frutos para Deus. Amém? Cuidar das pessoas no nosso trabalho, estudo bíblico, viver a vida normal da igreja, cuidar dos familiares, esse é o nosso encargo. Jesus é o Senhor.